mudar, todas as coisas que precisamos fazer para que não venhamos ser impedidos de entrarmos, ó Deus, na Tua presença. Pai maravilhoso, abençoa, Senhor. Abençoa os irmãos que já estão aqui essa noite para participarmos, para cultuarmos, para bendizermos ao Seu santo e poderoso nome. Ó Deus de maravilhas, venha fortalecer na fé, através da Tua palavra. Senhor, venha fortalecer cada um de nós, pois a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E nós queremos ver a nossa fé, Senhor, a nossa fé aumentada pela palavra. Senhor, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Ó soberano Deus, nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra está se cumprindo. A Tua palavra está se cumprindo em todas as áreas. Estamos vendo, estamos observando o cumprimento, Senhor, de cada parte da Sua palavra. E aqui nós estamos, ó Senhor, estamos como o profeta Daniel, observando, lendo, calculando, e estamos aqui na expectativa, Senhor, de ouvir o grande clangor de trombetas, aonde o nosso corpo será transformado num abrir e fechar de olhos, e nós receberemos a redenção do nosso corpo, conforme a promessa que o Senhor já fez para cada um de nós. Ó Deus, e desfrutaremos das coisas que o Teu servo Paulo viu, que ele disse que jamais chegou ao coração do homem, jamais chegou ao nosso ouvido, os nossos olhos jamais viram o que o Senhor preparou para nós. Ó Senhor, e nós estamos aqui aguardando, e por mais que tentamos imaginar estas coisas, são milhares de vezes mais, são milhares de vezes melhor daquilo que pensamos, daquilo que imaginamos, porque a nossa imaginação, Senhor, ela fica limitada ao nosso ser humano. A nossa imaginação, Senhor, fica limitada apenas àquilo que nós vimos aqui na terra, apenas aquilo que nós observamos aqui na terra, aprendemos aqui nesse tempo de vida que cada um de nós temos, aonde uns têm 30 anos, outros 40 anos, outros 50, mesmo que tenha 100 anos, ó Senhor, 100 anos não é nada diante da eternidade, 100 anos não é nada, Senhor, e nós sabemos que a nossa mente, a mente humana, mesmo que viva 100 anos, acaba desaprendendo e acaba esquecendo, por causa, Senhor, da limitação desse corpo limitado. Mas sabemos, ó Deus, que quando recebermos o nosso novo corpo, aonde então nós seremos como o Senhor, nós seremos como o Senhor é. Aleluia! Assim nós cremos na Tua palavra, porque no dia da transfiguração o Senhor mostrou como há de ser. Lá no monte da transfiguração, Senhor, aonde desceram Elias e Moisés, e o Senhor se apresentou ali no corpo espiritual, e Pedro e João puderam testemunhar, Pedro e João e o Tiago puderam testemunhar e relataram a nós através das Escrituras. Então são eles as testemunhas oculares que viram e testificaram. Deus, e nós cremos na palavra dos Teus servos, nós cremos no que foi escrito, porque é a Tua palavra, Senhor. E assim o Senhor foi se revelando a nós, e hoje nós cremos que assim será. Receberemos este corpo glorificado, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais enfermidades, não haverá mais doenças, não haverá depressão, não haverá angústia. Nesse novo corpo, Senhor, que receberemos, não haverá morte, não haverá mais separação.
E estaremos, Senhor, na Tua presença, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Deus eterno, abençoa-nos e nos ajuda. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Eu convido a igreja para ficarmos de pé. Vamos todos ficar de pé e vamos fazer mais uma oração. Agora todos juntos, tantos quantos estão aqui dentro, os irmãos que aqui estão, e quanto você que está em casa participando do culto, né? Você que está aí também já entra, já participe conosco. E nós vamos então orar, vamos pedir a bênção do Senhor nessa noite. E a irmã Lisiane já se prepara aí, depois da oração, estará louvando, ministrando louvor, né, juntamente com toda a igreja. Glória a Jesus. Eu quero convidar aqui o pastor Isalino, que está nos visitando, já vai trabalhar. Passe aqui, pastor Isalino Filimbert, vai estar orando nessa noite, junto conosco que estamos aqui, e também você que está em casa. Você vai receber a oração da fé, vai receber a bênção já no início deste culto. E os irmãos que aqui estão, irmão, abre a sua boca agora e comece a adorar. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Você está na casa de Deus. E aqui você tem liberdade de dar glória a Deus, de dar aleluia e bem dizer o nome do Senhor. Aleluia. E já comece a oferecer aí o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pastor Isalino, Deus abençoe. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos então orar a Deus. Vamos falar com Deus neste momento. E aquele que adentrou aqui tem uma necessidade. Nesta noite tu pode, se tu crer, sair daqui com a necessidade sanada. Não precisa esperar o final do culto. O Senhor está aqui para te abençoar. Depende da tua fé e do que tu crê nesta noite. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E é ela que vai te fortalecer nesta noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui. Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo, a qual nós cremos, a qual aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, é um privilégio nesta noite nós poder, aleluia, chegar na Tua presença, Pai, intercedendo, pedindo graça, pedindo sabedoria para cada um nesta noite. E aquele que adentrou aqui neste lugar, Senhor, quem sabe, adentrou o Senhor lutando numa guerra espiritual, mas nesse momento, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, foi Jesus que disse, Ele nos deu autoridade, que tudo que nós pedir a Ti, Pai, no nome de Jesus, nós receberia. Cada um nesta noite está, Senhor, com a necessidade, nem todos têm a mesma, mas esta noite Tu podes suprir a necessidade, em nome de Jesus, seja ela espiritual, seja ela física, seja ela financeira, o Senhor está aqui. Nós cremos na Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, Senhor, é que nós estamos orando. É a Tua palavra, Senhor, que faz nós crer. É a Tua palavra que nos leva, Senhor, diante do Teu trono. Por isso nós oramos, pedindo, Senhor, que esta reunião nesta noite seja guiada pelo Teu Espírito, seja dirigida por Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a contrariedade, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir de a nossa adoração chegar diante de Ti. Nós oramos nesta noite, pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda através do Teu Espírito, que é o nosso ajudador, é o que nos ajuda, e aquele que está, Senhor, nesta noite, ouvindo, Pai, nós não sabemos o local, mas o Senhor sabe, e o Senhor pode operar milagre e maravilha. Nesta noite, Senhor, seja uma noite, ó Deus, que venha ficar marcado pela Tua presença
e pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Assim nós cremos e oramos, ó Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor juntamente com a irmã Elisiane e o grupo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz, Senhor Jesus, amém? Vamos continuar adorando o nome do Senhor, aleluia. Vamos declarar que não há Deus maior como o nosso Deus. Ele é único e Ele merece exclusividade na nossa adoração nesta noite, aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Declare, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior. De todo o teu coração cante, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. E o que Ele fez? Criou o céu, criou a terra. Canta, igreja, louvemos ao Senhor. Criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o louvor. Levante as tuas mãos e adore esse Deus. Oh, Ele nos criou, Ele nos formou para o seu louvor, para adorar a Ele, para exaltar a Ele, aquele que tudo fez, aquele que é, aquele que faz. Aleluia! Não há Deus tão grande. Ele é único, Ele é único. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor. Não há Deus maior. Não há Deus maior. Aleluia. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande Com o nosso Deus. E o que Ele fez? Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Formou, tudo formou, para que hoje nós pudéssemos adorar Glória a Ele. Deus. Para o seu louvor. Declare que é para louvor a Ele. para o seu Louvor, para o seu louvor. para o seu Aleluia! para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Bem forte, igreja, é para louvor a Ele. Para o seu Louvor, para o seu
Quebranta o meu coração. Peça a transformação a Ele. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, quantos querem ser usados? Quem sabe você pediu, né? No último dia do ano: Senhor, eu quero ser mais usado. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Diga: eis-me aqui, eis-me aqui, a minha vida, usa-me. Põe a mão no peito assim, irmão, e diga: usa-me, Senhor. Usa-me. Usa-me. Sonda-me, Senhor, Ele te conhece e me conhece. Quebranta. Quebranta o meu coração. Transforma-nos. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-nos, usa-me, Senhor. Oh, aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga pra Ele: sonda-me, sonda, quebranta-me, quebranta, transforma-me, Transforma-me. enche-me, Enche-me. sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, enche-me, sonda-me, sonda-me. Aleluia. Quebranta-me, Oh, glória a Jesus. Santo é o nome do transforma-me, Senhor. Santo é o nome do Senhor. enche-me e Glória a Jesus. usa-me, Senhor. E usa-me, Que Deus possa te usar aqui nessa noite. Senhor. Eu sei que tem vasos de Deus aí, tem profetas de Deus, tem homens, tem mulheres de Deus. Deus pode te dar uma visão, Deus pode te dar uma revelação, e Deus quer te usar aqui neste lugar. Glória a Jesus. Os irmãos podem se assentarem. A irmã Elisiane vai louvar o Senhor com mais um hino para o elevo espiritual de cada um de nós e também para a preparação do nosso coração, para ouvirmos a palavra de Deus. Fique preparado aí, Deus tem uma palavra para ti. Você que está em casa, Deus tem uma palavra para te entregar nesta noite. Então a irmã vai estar louvando o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar a Deus com louvor de nossa harpa. 456, glória a Deus. A fonte transbordante. Glória a Deus. Vamos todos em uma só voz adorar ao Senhor. Oh, que fonte transbordante, mais
profunda que o mar. É de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida, cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou o pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei pro céu. Eu exaltarei pra sempre, pois salvou perdido réu. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Aleluia! É só pela graça, é só pela graça esta fonte transbordante. Ela corre aqui. Levante as tuas mãos e glorifique e agradeça essa graça. Ele nos abriu a porta e nós passamos por ela. E hoje nós louvamos a Ele. Aleluia! Cante, Ele me abriu a porta. Ele me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Ele me abriu a porta, Ele me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Glória a Jesus. Você pode dar glória a Deus? Uma salva de palmas para Jesus, irmãos, porque Ele merece. Aleluia, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E estamos aqui para adorá-lo. Bom, eu quero agora apresentar os que estão nos visitando. Temos aqui o irmão Juliano. Aonde está o irmão Juliano? Por gentileza, fique de pé ou faz um aceno assim com a mão. Está aqui à esquerda. Fica de pé, meu irmão. A igreja pode dar glória a Deus.
Amém? Pela vida do nosso irmão. Obrigado. Também a irmã Ellen está ao lado dele ali. Deus abençoe. A irmã Rosa, é uma família, né? Que Deus abençoe. E também Alexandro está lá também. Queremos que são todos da mesma família. Temos também a Abigail, está ao lado aí. A Igreja da Glória a Jesus. Temos também o Jonathan. Onde está o Jonathan? Muito bem. Está lá ele também. Olha aí, irmãos, que bênção de Deus esta família estar conosco. O irmão Moisés, onde está o irmão Moisés? Não chegou ainda? Vai chegar, daqui a pouquinho ele chegará. Temos também a irmã Marta. Está para chegar, só da mesma família, né? E o Ricardo Maia. Está aqui o irmão Ricardo Maia, a igreja pode glorificar Jesus pela vida dele. Muito bem. Nós vamos agora ficar de pé, meus irmãos, e eu vou deixar depois que o pastor Humberto apresente os pastores que estão nos visitando, mas esses aqui são os irmãos que estão chegando aqui para ouvirem a palavra de Deus, e os demais o pastor Humberto depois fará menção. Nós vamos então dar uma saudação a estes irmãos que estão nos visitando, esta família abençoada. Depois pega sol maior aí, e nós vamos dizer bem forte, né? É aquilo que diz de costume, mas não é costume de costume. É do fundo do nosso coração. Para que os visitantes se sintam à vontade, essa família aí se sinta em casa, tá certo? Deus ama vocês, esta igreja ama vocês, e estamos aqui para orarmos juntos. Vamos dizer forte: sois bem-vindos de Jesus. Amém. Visitante, seja bem-vindo. Forte, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. De novo, visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo que esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Aleluia! Ainda de pé, meus irmãos, nós vamos orar pelos pedidos de oração e já vamos orar pelos ofertantes. Então, os irmãos, os coletores, as coletoras, já se preparem aqui para recolherem a oferta, os dízimos. E nós vamos chamar aqui para orar pelos ofertantes o pastor Carlos Alberto. Vai passar aqui, vai estar orando por todos os ofertantes, dizimistas, os irmãos que vão dar os seus votos para a obra de Deus. E já vai orar também por todos os pedidos de oração que temos aqui em nossas mãos. Aleluia. Já pode anunciar. A paz do Senhor a todos os irmãos. Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos. Aos irmãos que desejarem realizar o pagamento de dízimos ou ofertas, como também a oferta do prédio da Garibaldi no cartão, os irmãos do departamento financeiro estarão com a máquina para o recebimento dos mesmos ao lado das salvas. Lado direito de quem está no púlpito e esquerdo de quem está na nave da igreja. Oremos ao Senhor então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos. Peço-te, Senhor, que a tua bênção não nos falte, que o teu favor, Senhor, a tua companhia, o agir do Senhor, ó Deus, nas nossas finanças. Tu és, sim, Senhor, o dono do ouro e da prata. Não há Deus como tu, Senhor. Não há quem possa fazer o que tu faz. É inexplicável o milagre que tu faz, Senhor. Em meio a uma situação que muitos reclamam,
Muitos choram e não veem a solução. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado, e eu quero te louvar por isso, Senhor. O Senhor tem mantido a tua igreja, Senhor, com o pão na mesa. Não tem nos faltado nada, Senhor, pois tu és o nosso Deus. Assim como tu fizeste com o povo ali no deserto, que tu produzias, Senhor, o alimento diário, o vestuário diário, assim tu tem feito, Senhor. E nós queremos render graça e louvor ao Senhor e dizer: Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, tu és o nosso Deus. Abençoa o povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode assentar, meu irmão. A irmã Lisiane louvando ao Senhor enquanto nós contribuímos para a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Continue adorando ao Senhor, Ele está aqui. Aleluia. Há uma saída. Deus é poderoso. Há uma saída para aquilo que você veio buscar aqui nesta noite. Aleluia. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Elohim. Vamos adorar o nome dEle. Ele está aqui. Aleluia. E pode te dar a vitória nesta noite, neste lugar. Aleluia. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, o que ele faz? Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando essas correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faça ir agora a rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta deste chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dEle. Faz a morte virar vida, pra tudo Ele tem uma saída, faz de ti um campeão. Aleluia, esse Deus está aqui nesta noite. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus.
Ele quebra estas correntes, sujeita o inimigo porque Ele é Deus. Faz sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte virar vida, pra tudo Ele tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Levante as suas mãos e adore. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dEle. Aleluia. Ele é Deus verdadeiro. Foi Ele quem nos amou primeiro. Te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dEle. Faz a morte virar vida, pra tudo Ele tem uma saída. Faz de ti um campeão. Faz a morte virar vida, pra tudo Ele tem uma saída. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Faz de ti um campeão. Quantos campeões temos aqui essa noite? Dá glória a Deus, irmão. Você já é um campeão, é um vencedor. Como pregou o pastor Humberto lá no sítio domingo passado, acerca das recompensas para cada igreja lá da Ásia, né? E também para nós. E a igreja da Ásia, as igrejas da Ásia receberam, então, aqueles que foram fiéis, receberam a sua recompensa, como pregou o pastor ali com muita propriedade. É a igreja de Éfeso, Esmirna, a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes e a igreja de Filadélfia e de Laodiceia. E cabe a nós também as recompensas se formos fiéis. Enquanto o pastor pregava lá, eu lembrei que na hora lá da pregação, de um sonho que eu tive, quando eu entrei na Nova Jerusalém, e Jesus me chamou pelo meu nome. Só que o meu nome lá não era Eliseu, era um nome bem diferente, mas era um nome bonito. Só que eu não lembro agora também como é que era esse nome. Mas era, lá eu vou saber, a pedrinha branca que o pastor Humberto pregou lá. Só que era um nome bem extenso, que Jesus demorou para terminar o nome. Ele foi dizendo, era uma língua que eu não conheço, né? E foi dizendo o nome bem extenso, assim, até que terminou meu nome e eu entendi que era eu. Aleluia. Isso vai acontecer se eu e você formos fiéis a Deus. Glória a Jesus. Pastor Humberto, com a direção dos trabalhos, Deus abençoe o nosso presidente. Paz do Senhor, meus irmãos. Peço licença para tirar a máscara aqui. Nesta noite, nós temos, em ambos os cultos, um período administrativo. Não vamos fazer todo esse período administrativo em um culto, para que não se perca muito tempo do culto. Então, eu vou pedir que os irmãos tragam uma listagem para mim aqui, por favor. E nós vamos hoje estar orando pelos irmãos que foram eleitos para os conselhos de nossa igreja. Os irmãos sabem que a nossa igreja tem a convenção de ministros, que reúne os ministros da igreja, que são os pastores, e também os evangelistas. E nós, então, temos, na noite de hoje,
este trabalho de estarmos orando em favor dos nossos irmãos que estarão ocupando estes cargos. Alguns deles não estarão aqui presentes, porque moram em outros países, estão distantes daqui. Então, eles vão aparecer ali no telão. Eles estão participando do culto pela internet. Então, à distância, eles estarão, então, tomando posse, e nós estaremos orando por eles, tanto por aqueles que estão aqui, quanto por aqueles que estão longe. Amém, irmãos? Muito bem. Então, nós vamos estar chamando aqui, primeiramente, os irmãos que foram eleitos para o Conselho de Ética e Disciplina. Não sei se todos já estão aqui. Nós temos o Conselho de Ética e Disciplina, o Conselho de Ordenação e Reconhecimento e o Conselho dos Anciões, que estarão sendo apresentados à igreja e estarão recebendo a oração da igreja neste momento. Eu vou antes aqui falar um pouquinho a respeito de cada um dos conselhos. O Conselho dos Anciões é o conselho formado pelos ministros mais antigos da igreja, que não fazem parte da mesa diretora e nem do conselho de administração, que é formado pelos supervisores. Então, a mesa diretora é eleita na convenção, os supervisores são escolhidos pelo presidente, ad referendo dos demais supervisores, e então a mesa diretora e o conselho de administração, então, dentre os 20 mais antigos da igreja, então, elegem aqueles que são parte do Conselho de Anciões. O Conselho de Anciões da igreja, ele é ouvido sempre em relação a qualquer assunto doutrinário. Depois, nós temos a Comissão Permanente de Temário e Legislação, que é uma comissão eleita por consenso, em sessão conjunta dos conselhos de administração e dos anciões. Eles, então, estão encarregados de trabalhar na legislação da igreja, nos estatutos, fazer os estatutos da igreja em todos os países onde chega o Ministério da Restauração. Depois nós temos o Conselho de Ordenação e Reconhecimento. O Conselho de Ordenação e Reconhecimento, ele é o conselho que examina, que faz o crivo em todos aqueles irmãos que chegam de outros ministérios e então serão reconhecidos nos seus respectivos ministérios aqui em nossa igreja, e também quando alguém é apresentado para ordenação, estes irmãos então passam pelo Conselho de Ordenação e Reconhecimento. Depois nós temos os irmãos do Conselho de Ética e Disciplina. Conselho de Ética e Disciplina, que é escolhido pelo Conselho de Administração, também pelos anciões, ele é encarregado de julgar os presbíteros da igreja e os ministros da igreja quando alguma denúncia é oferecida contra eles. Então, eles também julgam casos de recurso, quando um diácono é julgado na comissão regional, então ele não se contenta, não se conforma com o seu julgamento, então em grau de recurso,
os diáconos também poderão ser julgados pelo Conselho de Ética e Disciplina. Também o Conselho de Ética e Disciplina, ele processa as ações disciplinares contra os membros da mesa diretora e também contra o presidente da igreja. Depois nós temos o Conselho de Doutrina e Fé, que ele trata das questões doutrinárias do Ministério Restauração, faz as revisões das revistas da Escola Bíblica, de qualquer livro que alguém escreve. Então, tudo isto passa pelo Conselho de Doutrina e Fé. Também o Conselho de Doutrina e Fé tem a atribuição de, caso o presidente da igreja entre num caminho de heresia, apresentam também ao Conselho de Ética e Disciplina o pedido de disciplina do presidente e até afastamento do presidente da igreja, caso o presidente da igreja apostate da fé, deixe de pregar a sã doutrina. Depois também nós temos o Conselho Misto de Missões, que é formado por irmãos que estão envolvidos no campo missionário. E o Conselho Misto de Missões, então, ele vai assessorar a mesa diretora em todas as questões relacionadas à obra missionária. Dito isto, vamos ficar em pé, vamos estar orando por este momento do qual estaremos tomando parte agora. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Te glorificamos em todas as coisas. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, sobre este momento em que vamos proceder, Senhor, à leitura dos nomes dos irmãos que foram eleitos. Estaremos orando por todos eles. É no nome de Jesus, Senhor, que eu clamo a Ti, em favor de cada um deles. Derrama sobre eles a Tua bênção, para que o Teu nome seja glorificado na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Nós vamos então, vamos começar pelo Conselho de Anciões, que é o primeiro aqui da lista. Então vamos chamar os irmãos que farão parte do Conselho de Anciões da igreja. Pastor Francisco da Silva. Pastor Francisco da Silva não está presente, ele está na cidade de Chicago. Então aqui está o nosso companheiro. Quantos pode dar glória a Deus pelo irmão Francisco? Glória a Deus. Pastor Antônio Cristiano Brizola. Pastor Antônio Brizola. Era para estar presencialmente, por alguma razão, não pôde estar. Pastor Alvacir de Azevedo Gonçalves. Por favor, peço que o senhor esteja aqui à frente, para que a igreja ore pelo senhor. Pastor Ezequiel Caetano Elias. Pastor Ezequiel sofreu uma cirurgia do quadril e ele está proibido de caminhar, ele está proibido de sair da sua casa. Então, ele não pôde estar aqui em razão desse justo motivo. Ele é um grande guerreiro na obra do Senhor, mas em razão disto não pôde estar, mas ele está em vídeo. Não conseguiu também acessar lá em vídeo. Alguns irmãos estão tendo dificuldade. Quem não está familiarizado com o computador não consegue entrar em vídeo. Pastor Robson Soares de Souza. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Evangelista Natanael de Matos Lino.
Pastor Odil Aquino Alves, Pastor Isalino Luiz Filimberti, Pastor Dilson dos Santos, Pastor Jones Luiz Pereira Novelli, está por vídeo, é pastor de nossa igreja em São José do Norte. Não está conseguindo acessar aí. É uma lástima, né, que os irmãos não estão conseguindo. Pastor Ari Couto Gomes, Pastor Pedro Luiz Maidana Campeiro. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos estar orando então por esses irmãos que foram eleitos pelos conselhos, pelo conselho de administração e também pela mesa diretora. Vamos estar estendendo as mãos para cá. Pesa sobre os ombros desses irmãos o peso de velarem pela sã doutrina da igreja e também velarem pela moral da igreja. Eles são os encarregados de serem vigilantes em relação a esses dois aspectos da igreja, inclusive do presidente da igreja. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui. Peço a tua bênção sobre eles, Senhor. Que o teu santo e maravilhoso Espírito guarde, guie os nossos irmãos, que eles possam, Senhor, estarem firmes em Ti, guardados por Ti, Senhor. Aleluia, que eles possam, Senhor Deus, serem verdadeiros guardiões da sã doutrina dentro da igreja, no meio do Teu povo. É no nome de Jesus que eu peço a Tua bênção sobre eles. Guarda-os, cuida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Vamos dar glória a Deus? Obrigado. Os irmãos podem sentar. Deus abençoe o pastor Francisco, também lá em Chicago. Deus te abençoe ao senhor e à sua família, pastor Francisco. Vamos agora ao Conselho de Ordenação e Reconhecimento. Pastor Silvio Luiz da Silveira Machado, Pastor Alvacir Azevedo Gonçalves. Pastor Alvacir, ele faz parte de dois conselhos. Porque o primeiro conselho que é eleito é o Conselho de Anciões. E o Conselho de Anciões não pode ser formado nem por membros da mesa diretora, nem por membros do Conselho de Administração. Mas depois que é eleito, então, os demais conselhos o elegeram como membro também do Conselho de Ordenação e Reconhecimento. Pastor Carlos Erni Arruda, Pastor Eliseu Correia da Rosa, Pastor Robson Soares de Souza, está na mesma situação do pastor Alvacir, está fazendo parte de dois conselhos. Pastor João Carlos Jacob da Silva, Pastor João Carlos. Pastor Isalino Luiz Filimberti, como suplente, também está na mesma situação do pastor Robson, pastor Alvacir. Nosso companheiro superintendente do Departamento de Cavaleiros, Wilson Resplandes, ele está em viagem, está no Paraná, mas não conseguiram o vídeo também.
É uma lástima que os irmãos acertaram tudo ali, mas a parte técnica não está sendo possível. Evangelista Heraclides Ferraz Patrício. Glória a Deus. Aqui estão os nossos irmãos. Infelizmente houve essa falha técnica aí em relação ao irmão Resplandes. Nós vamos estar em pé então e vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui diante da igreja. Vamos estender as mãos em direção a eles. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dos nossos companheiros. Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, por estes servos do Senhor, esses ministros que o Senhor tem escolhido, Senhor, para fazerem parte deste conselho que é o responsável por avaliar o futuro de todos os obreiros, Senhor, de todos aqueles que serão ordenados no Ministério Restauração. Eu peço a Tua bênção sobre eles, Pai, que o Teu nome seja glorificado na vida deles. Cumpre o Teu querer e cumpre o Teu propósito na vida de todos eles, Pai. Aleluia, que eles tenham esta sabedoria, esta graça do Senhor, a sensibilidade do Espírito Santo para fazerem aquilo que está no Teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe os nossos companheiros. Podem voltar para os vossos lugares. Eu vou pedir que os irmãos, depois do culto, apanhem o diploma de conselheiro, que vai estar sendo entregue. Glória a Jesus. Vamos agora chamar os membros da comissão. Aqui é o segundo culto. Primeiro culto ainda temos Conselho de Ética e Disciplina. Vamos chamar então os irmãos que fazem parte do Conselho de Ética e Disciplina. Pastor Remy Lor. É para estar no vídeo. Conseguiu? Aleluia. Agora não falhou a tecnologia. Aí está o pastor Remy, está lá no estado de Santa Catarina. Pastor Silvio Luiz da Silveira Machado. Pastor João Carlos Jacob da Silva. Não sei o que aconteceu com o pastor João Carlos. Pastor Márcio Luiz Bonalume. Pastor Antônio Cristiano Brizola. Pastor Cláudio Henrique de Abreu Grabowski. Pastor Carlos Alberto dos Santos Oliveira. Pastor Antônio Machado Pacheco. Pastor Valdemir de Almeida. Pastor Paulo Roberto dos Santos. Pastor Ezequiel Caetano Elias, que, como já falei aos irmãos, está impossibilitado de estar aqui em razão dessa cirurgia que ele sofreu. Vamos estar orando, irmãos, por estes companheiros, esses pastores, que fazem parte deste conselho que julga os demais. Então, eles têm essa grande responsabilidade, esse grande peso sobre os seus ombros, porque eles têm a árdua tarefa de julgar. E é uma árdua tarefa, porque a Bíblia diz que com o mesmo critério que a gente julga, vão nos julgar também. Olha o peso que pesa sobre eles. Se alguém perguntasse assim para mim, pastor Humberto, qual o conselho que o senhor não quer fazer parte? Eu diria Conselho de Ética e Disciplina. Porque
a mesma medida que eu medir, vão me medir também. Então, tem que estar dentro de uma reta justiça diante de Deus. É um peso, é uma responsabilidade terrível fazer parte deste conselho aqui. Então, vamos pedir que Deus ajude os irmãos, que Deus dê graça para eles, que eles possam julgar segundo a vontade de Deus, que eles possam julgar segundo o que está no coração de Deus. Vamos estender as mãos em direção a eles. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti em favor deles, Senhor. Cumpre o Teu querer na vida deles. Senhor, é tão pesado, Senhor, o fardo que está sendo colocado sobre os ombros dos nossos irmãos, que foi colocado quando eles aceitaram esta tremenda incumbência de fazer a Tua vontade, julgando, Senhor, o Teu povo, julgando, Senhor, os príncipes da igreja. É no nome de Jesus, Senhor, que eu clamo, Senhor, por Tua sabedoria, por Tua misericórdia, pela orientação do Teu Espírito Santo sobre a vida deles. É no nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor, que a Tua igreja está estendendo as mãos em direção a estes homens. Eles são homens como nós e estão sendo agora incumbidos, Senhor, deste encargo de julgarem os demais. É no nome de Jesus, Pai, que nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. O evangelista Natanael, que faz parte do Conselho de Anciões também, seguramente teve algum atrapalho, chegou um pouco mais tarde, mas levante a mão aí para que todos lhe conheçam. Ali está o irmão Natanael. Ele não é tão idoso ainda para fazer parte do Conselho de Anciões. Ele não é idoso, mas é antigo. Glória a Deus, obrigado. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 13. Os demais conselhos serão apresentados no próximo culto. Mateus capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. Talvez muitos chegaram atrasados por não saberem que nós temos 2 horários de culto. Estou vendo que o pastor Valdemir faz parte do Conselho de Ética e chegou agora. Então talvez esses irmãos de fora de Porto Alegre estão chegando atrasados por não saberem dos 2 cultos. Mateus capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor, versículo 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado,
mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos ler agora o versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amados, nesta entrada de 2021, nós temos que renovar os nossos propósitos. Deus tem falado no meu coração que o ano de 2021 é um ano de renovo. Tanto um ano em que Deus vai renovar as nossas forças, Deus vai renovar a igreja. Escute o que eu estou dizendo. Deus vai renovar a igreja. Escute o que eu estou dizendo. Deus vai renovar a igreja. Não se impressione com as coisas que Deus vai fazer. Deus vai renovar a igreja. Deus começou uma obra muito grande em 2020, no meio dessa pandemia. Deus fez coisas que nós jamais imaginaríamos que Ele poderia fazer na nossa miséria, na miséria de nossa fé. Eu, pelo menos, não imaginava o que Deus faria em 2020 na estruturação de nossa igreja, na estruturação do nosso Ministério Restauração. Deus fez coisas incríveis. E uma das coisas incríveis que Deus fez em 2020 foi que nós havíamos recebido no coração uma convicção de que Deus não queria que a nossa igreja tomasse emprestado dinheiro, porque houve um crescimento em nossa igreja. E muitas igrejas pequenas, igrejas no interior do estado, igrejas em outros estados do Brasil, que tinham necessidades, os obreiros pediam socorro. E quando nós não tínhamos dinheiro, nós tomávamos dinheiro emprestado para ajudar esses irmãos, para pagar aluguel, pagar prebenda. E Deus falou forte ao meu coração que nós não deveríamos mais fazer isto. E o pastor Márcio perguntou para mim: mas pastor, e aí quando faltar dinheiro? Eu disse: o senhor vai ter que orar e jejuar mais. Eu acho que por isso ele branqueou um pouco mais o cabelo dele, né, quando eu falei isto. E veio a pandemia, irmãos, veio a pandemia. E as receitas da igreja, como as receitas de tudo no Brasil, com exceção dos grandes supermercados, as receitas baixaram. Então, aparentemente, seria o momento de nós, mais do que antes, tomar dinheiro emprestado, as receitas baixando. Mas nós continuamos naquele propósito e começamos a pedir sabedoria de Deus. Pedir graça, Senhor, nos ajuda, nos dá estratégias, nos ajuda a reduzir os custos. E Deus foi nos falando sobre como reduzir os custos da igreja. E fomos reduzindo, e Deus foi dando sabedoria, e foram acontecendo coisas, enfim, tantas coisas que eu não poderia enumerar ali. O certo é que Deus fez algo tão grande, que além de nós não tomarmos nenhum dinheiro emprestado,
tendo as receitas sido reduzidas grandemente neste ano de 2020. Nós pagamos todos os empréstimos que tínhamos e a igreja não deve mais 1 centavo para ninguém hoje. Como que Deus faz isto quando não existe dinheiro? Eu não sei explicar para vocês. O pastor Márcio pergunta para mim, aí a minha resposta é perguntar para ele. Como que Deus fez isso? Eu não sei, eu sei que Deus fez. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos dar glória a Deus? E a igreja não parou de crescer, a igreja continuou avançando, abrindo novos trabalhos. Deus fez coisas grandes em outros países. Nós passamos aí para os irmãos no Restaura News da quinta-feira passada uma retrospectiva do ano de 2020. E Deus quer fazer coisas novas. Deus quer dar um renovo para a igreja em 2021. Isso que Deus começou em 2020, Deus vai fazer algo extraordinário. Estou profetizando aqui. Deus me mandou profetizar aqui esta noite. Algo extraordinário, algo que você não imagina Deus vai fazer. Oh, glórias ao nome de Jesus. Mas Deus vai renovar. Deus usa destes momentos para renovar as coisas, renovar as mentalidades. Nós falamos sobre isto, que Deus quer que o espírito da nossa mente seja renovado, a nossa maneira de pensar seja renovada, a nossa maneira de ver os problemas seja renovada. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, Deus também quer que nós renovemos diante dEle as nossas convicções. Deus quer que nós renovemos diante dEle os nossos pactos com Ele. Nós falamos sobre isto naquela terça-feira, me parece que 2 ou 3 terças-feiras atrás, que falávamos a respeito de Deus querer renovar, Deus quer renovar o espírito da nossa mente. E falamos no exemplo de um empregado que entra num serviço, e quando ele entra naquele serviço novo, ele rende, vamos dizer, de 0 a 10, ele rende 10. Mas se passam 8 meses, e aquele homem que estava rendendo 10, começa a baixar a sua produção, e em vez de render 10, ele está rendendo 8. Mais um pouco, ele está rendendo 7. Mais um pouco, ele está rendendo 5. E aí o patrão olha para ele e diz assim, mas será que ele mudou? Será que quando ele chegou aqui, ele mostrou uma coisa que ele não era? Não. Realmente ele era aquilo que ele demonstrou quando chegou. Mas o que aconteceu com aquele homem? O espírito da mente dele, o espírito, o entendimento dele, que mudou. Isto que a Bíblia chama de o espírito da mente. São as inclinações da mente, são os propósitos da mente. Então aquele homem, quando chegou, ele tinha na sua mente um propósito de ser um bom funcionário. Ele tinha na sua mente um propósito de ser o mais aplicado entre os demais. Realmente ele tinha esse propósito. Mas o que aconteceu? Ele começou a perder, aquele espírito da mente dele começou a ser corrompido. A Bíblia chama isso de corromper, de apodrecer, de envelhecer. Por isso a Bíblia diz que ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior tem que se renovar. É normal que o meu exterior se corrompa, e é normal que depois dos 40 anos vão surgindo dores e mais dores, e problemas e limitações. Começa pela limitação da visão, depois começam a doer os joelhos, e daqui a pouco começam a doer as costas, e assim por diante. Porém, a Bíblia está dizendo que o nosso interior tem que se renovar.
Os nossos propósitos têm que se renovarem. A nossa mente tem que se renovar. O espírito da nossa mente tem que se renovar. E uma das coisas que nós temos que renovar a cada ano, a cada dia, a cada mês, a cada semana, é o propósito de santidade. O propósito de santificação. Esse propósito tem que ser renovado. Glória a Deus. E aqui nós lemos, irmãos, nós lemos aqui uma passagem, que é a passagem que o diabo mais tem usado na Bíblia para destruir a igreja. Eu imagino que não exista nenhuma outra passagem bíblica usada tanto pelo diabo para destruir a igreja como esta. Nós vemos que quando o diabo chegou para Jesus, procurou usar a palavra para tirar Jesus do seu rumo. E esta palavra aqui é a palavra que o diabo tem usado, tem inoculado na mente das pessoas para destruir a igreja. Jesus deixou bem claro que o reino dividido não prospera, não subsiste. Então, o que o diabo tem que fazer para destruir uma igreja? O que o diabo tem que fazer para destruir uma igreja? Ele tem que matar todos os crentes? O que ele tem que fazer? Ele tem que dividir. Simples. Ele tem que dividir. E qual é o tipo de divisão que o diabo consegue fazer, que ele consegue promover, que atinge toda a igreja? É a divisão doutrinária. O diabo não consegue dividir a igreja colocando problemas entre um irmão e outro, porque isso vai ser uma coisa pontual aqui ou ali. Ele não consegue dividir a igreja por causa da cor da igreja, porque aqueles que perderam a escolha da cor depois se acostumam com a cor que foi escolhida. Mas a questão doutrinária arrebenta com uma igreja quando existe a divisão doutrinária. Quando alguém deixa de aceitar a palavra de Deus, como Paulo disse, deixa de receber a tradição da palavra, aquilo como você recebeu a palavra de Deus. Então aí sim. E quando é que o diabo consegue fazer com que a doutrina divida a igreja? Quando as pessoas não aceitam a doutrina simplesmente como ela é, a questão da literalidade da palavra de Deus. A partir do momento, preste bem atenção, a partir do momento em que nós deixamos de aceitar a literalidade da palavra de Deus e começamos a dizer, mas não é bem assim, isto é daquele outro jeito, pronto, aí eu abro oportunidade para que cada um interprete a Bíblia do jeito que quer, segundo as suas conveniências. Paulo diz que justamente essa seria a maneira do diabo agir nos últimos dias. Ele disse que as pessoas iriam buscar doutores que pregariam a palavra de Deus conforme o quê? Conforme as suas próprias cobiças. Então, a partir do momento que eu começo a pregar a palavra de Deus de acordo com a minha cobiça, com a minha conveniência, eu vou ter uma noção, eu vou criar um estilo de vida para mim e vou buscar adequar a Bíblia a este estilo. Quem entendeu, levante a mão e diga amém. Então, esta é a maneira mais fácil e a maneira usual do diabo destruir a igreja. Então, a cada ano,
a cada ciclo, nós devemos renovar esse entendimento, renovar este espírito da mente, de nos sujeitarmos à palavra de Deus tal como ela é. Tal como ela é. Se está escrito, acabou. Se Deus falou, está falado, amém? Oh, glória a Deus. E é por isso então que Deus estabelece na igreja a disciplina. Deus estabelece na igreja a disciplina justamente para quê? Para que aquele que não anda de acordo com a palavra de Deus não produza a divisão do corpo. E além da disciplina, Deus também ordena, é uma ordem de Deus, que a igreja, aqueles que fazem parte da igreja, ao enxergarem alguém que apostatou da fé, que deixou da fé, ao enxergar alguém que deixou da fé, que apostatou da fé, então, esta pessoa também deve ser evitada. A palavra de Deus fala isso em diversos momentos do Novo Testamento, não é só numa passagem isolada. João diz que não deve ser saudado ou recebido em casa. Paulo, quando escreve a Tito, diz: ao homem herege adverte uma ou duas vezes, e depois disto, evita-o. É Bíblia. E isso pode parecer um pouco difícil para as pessoas aceitarem, porque nós temos laços de amizade, nós temos laços de fraternidade, e quando nós enxergamos alguma coisa assim na Bíblia, nós temos dificuldade de aceitar. O nosso eu põe uma barreira à palavra de Deus. Imaginem vocês, irmãos, como foi difícil para os anjos aceitarem. Como foi difícil para os anjos aceitarem a sentença que Deus deu para Lúcifer lá no céu. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo, mais do que um anjo era um querubim, e mais do que um querubim, Lúcifer era o padrão de perfeição no céu. Você imagina? Imagine, irmãos, preste atenção aqui, por favor. Imagine que pastor Gilberto, só pode ficar em pé, por favor? É meu amigo, é um grande amigo. Imagine que, só pode chegar aqui, por favor, à frente. Imagine, irmãos, que eu chego e digo assim para vocês: irmãos, olhem aqui o pastor Gilberto. Eu estabeleço o pastor Gilberto como padrão de perfeição aqui na igreja. Ele é o padrão de perfeição. Certo? Aí passa um ano, passa 2 anos, e o pastor Gilberto se rebela contra a palavra. Aí eu reúno o conselho de ética e dizemos assim: pastor Gilberto está excluído por apostasia. E se ele está excluído por apostasia, a Bíblia diz que ele deve ser evitado, ele não deve ser recebido em casa. O que muitos diriam? Muitos diriam o seguinte: mas até ontem ele não era o padrão de perfeição? Agora, só porque ele saiu da igreja, virou imundo? Muitos diriam isso ou não diriam? Sim ou não? Vocês estão entendendo o que aconteceu lá no céu?
Vocês conseguem entender por que a terça parte dos anjos, olha só, não estou dizendo que a terça parte de homens falhos como nós, não, a Bíblia diz que a terça parte dos anjos foram atrás de Lúcifer. Imagine quantos milhões de anos, pastor Gilberto, aqueles anjos estavam com Lúcifer. E Deus dizendo, este aqui é o sinete da perfeição. Obrigado, o senhor pode sentar. Você está compreendendo isso? Quem consegue entender por que a terça parte dos anjos foram atrás do diabo? Por isso. Como é que os anjos foram deixar Deus, que é Deus, e foram atrás de um querubim? Pela mesma razão que nós, muitas vezes, no sopesamento, ao pesar as nossas relações de amizade, as nossas questões humanas, nós valorizamos mais elas do que a nossa relação com Deus. E como eu disse, meus irmãos, este pensamento, este sentimento de emocionalismo humano, de relações humanas, claro, muitas vezes tem a questão financeira, muitas vezes os pastores deixam de tratar assuntos, mudam a doutrina. Por quê? Porque daqui a pouco, na mente dele, se ele não mudar a doutrina, a igreja vai ficar vazia, ele não vai ter dízimo, não vai ter oferta, não vai ter aquele outra coisa. Mas não é só isso, não é só questão de dinheiro, é questão de relações humanas, de relações interpessoais. Os anjos possivelmente não seguiram Lúcifer porque ele deu dinheiro para eles. Não, mas ele estava ali junto com eles. Era o sinete da perfeição. Então, assim como é difícil para muitos evitarem um apóstata, evitarem um herege, e até mesmo o expulsarem da igreja, assim também aconteceu com os anjos. E a terça parte dos anjos estão condenada, ou está condenada, a passar uma eternidade no inferno com Satanás. E por que eu disse que esta passagem que eu li é tão usada pelo diabo? Porque o diabo tem convencido muitas igrejas a não agirem, não renovarem este pacto de pureza. Porque eles acreditam assim: não, mas Deus disse que não dá para arrancar o joio. Deus disse que não dá para arrancar o joio, tem que deixar o joio junto com o trigo. Por que este raciocínio é diabólico? É diabólico este raciocínio. É o raciocínio que tem destruído igrejas. Por que este raciocínio é diabólico? Porque não é o que Deus está dizendo. A palavra de Deus expressamente diz, verso 37, e ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. O campo não é a igreja. O campo é o mundo. Não está expresso ali, não é a igreja. Não, a igreja é pura. A igreja é santa. A igreja invisível de Deus, ela é irrepreensível. Ela é a noiva do Cordeiro sem mancha, sem mácula. O campo é o mundo. E aqui a palavra de Deus então nos explica, irmãos, por que é que Deus não julga o mundo enquanto a igreja está no mundo. Por que que Deus não se levanta e destrói esta humanidade? Por quê?
Se você olhar para as vezes em que Deus resolveu agir de uma forma destruidora, vemos, por exemplo, no caso de Noé. Deus resolveu acabar com a humanidade. Então o que Deus fez? Deus tirou Noé do meio da humanidade e colocou dentro da arca. Numa tipologia da igreja, lá no futuro. Mas o que aconteceu com Noé? Noé, ele teve que deixar tudo. Ele perdeu tudo. Todas as vinhas, todas as suas construções, tudo. Ele apostou totalmente na arca. Quando Deus vai tirar, ou quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, acontece a mesma coisa. Deus busca tirar de lá, tirar de Sodoma e Gomorra. Deus procura tirar Ló e sua família. Agora, quando Deus executa juízo sobre algum lugar, sem tirar dali os santos, o que acontece com os santos que estão naquele lugar, que está debaixo da ira de Deus? Eles serão atingidos ou não? Serão atingidos também. Eu não tenho dúvida alguma que esta peste do coronavírus, isso faz parte da ira de Deus sobre a humanidade. Agora eu pergunto para vocês, quando a ira de Deus vem sobre a humanidade, quando a consequência dos pecados da humanidade vem sobre a humanidade, ainda que não seja a ira de Deus, mas mera consequência dos pecados da humanidade, eu pergunto, os crentes que estão ali também são atingidos ou não? São ou não são? São. Quantos aqui já tiveram o corona? Levanta a mão aí. Olha aí, bastante gente já passou pelo corona, né? Muitos já passaram. E foi bom ou foi ruim passar pelo coronavírus? Foi bom ou foi ruim? Quem achou ruim? Quem achou ruim, levanta a mão. Eu achei péssimo, né? Febre, dor no corpo. Mas passamos. Agora imagine, meus irmãos, imagine que Deus resolva destruir o Brasil, enviando uma seca de 10 anos sobre o Brasil. Nós vamos sofrer ou não vamos? Vamos sofrer ou não vamos? Vamos, lógico. Então a palavra de Deus está dizendo que Deus... Por que Deus não executa o juízo sobre o joio? Porque vai atingir nós também. Vai atingir o trigo. Amém? Mas, no meio deste caminho, vem a vinda de Jesus. E veja bem, meus irmãos, olhe bem aqui, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 13 e versículo 40. Diz assim: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha o que Deus está dizendo aqui. Olha o que Deus está dizendo aqui. Vocês leram? Vocês se deram conta? Eu acho que vocês não se deram conta do que a gente leu aqui. Eu pergunto para vocês, na vinda do Senhor Jesus Cristo, preste atenção, na vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus vier para arrebatar a igreja, quando aí sim
quando aí sim vai ser separado no meio da igreja o trigo bom e o trigo estragado. Não o trigo e o joio. Porque o joio são os filhos do maligno. São os filhos do diabo. Agora tem muita gente que nasceu de novo, é filho de Deus, mas se desvia, se estraga, dorme. Agora veja, na vinda do Senhor Jesus, como é que vai ser feito? Quem é que vai ser recolhido? É o trigo bom, o trigo ruim ou é o joio? Quem é que vai ser recolhido? Quem é que vai ser recolhido? O trigo que é trigo mesmo. Agora aqui Jesus está falando que na consumação do século, quem é que vai ser recolhido? Quem é que vai ser recolhido aí? Quem é que vai ser recolhido? É o trigo ou é o joio? Então aqui está falando da vinda de Jesus ou não? Lógico que não. Na vinda de Jesus é o joio que vai ser recolhido ou é o trigo? E aqui é o joio ou é o trigo? Joio. Então aqui está falando da vinda de Jesus ou não? Não. Aqui está falando lá do fim do milênio, na consumação do século. Lá no fim, lá quando vai haver o juízo. Aleluia. Então os justos refugirão para sempre. E todo joio vai ser lançado no lago de fogo e enxofre que arde para sempre. Então, o que vai acontecer na vinda de Jesus? Na vinda de Jesus, quem é que vai fazer a obra de recolher o trigo? Os anjos ou é o Espírito Santo? É os anjos ou é o Espírito Santo? O Espírito Santo vai nos vivificar, vai nos transformar, vai nos arrebatar para sempre. Na consumação do século, quem que vai recolher o joio, não o trigo? Os anjos ou o Espírito Santo? Os anjos. Quem está entendendo a diferença? Agora, o que quer fazer o espírito do anticristo? O espírito do ecumenismo, o espírito da mistura, o espírito que quer destruir a igreja. O que esse espírito quer fazer? Esse espírito diabólico quer fazer? Ele quer dividir a igreja. Ele quer que nós deixemos o mal dentro da igreja. Ele quer que nós deixemos penetrar o pecado dentro da igreja. E sob esse falso argumento, não pode tocar no joio. Não pode tocar, deixa ele crescer junto. Que deixa crescer nada, irmãos. Toda igreja que deixa o mal crescer no meio dela, ela se destrói. Ela se desfaz. Eu não conheço nenhuma igreja que deixou o mal crescer no meio dela, que se manteve em pureza. Daqui a pouco toda a igreja está imunda, toda a igreja está descambando para a sensualidade, para o pecado, para a miséria. Então, neste começo de 2021, vamos proclamar entre nós e Deus a renovação do nosso pacto de santidade para com Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Apostasia é apostasia, apóstata é apóstata, heresia é heresia, herege é herege. Nós temos só uma oportunidade de salvação. Se eu seguir a literalidade da palavra de Deus, como que Deus vai me julgar por isto?
Agora, se eu abandonar o que diz a Bíblia Sagrada, a pergunta é o inverso: como que Deus não vai me julgar por isto? Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. Eu estou esperando não os anjos virem recolher o joio. Eu estou esperando o Espírito Santo vir recolher o trigo. Aleluia. Eu estou esperando o último momento, quando for tocada a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Quem quer renovar este pacto com Deus? Oh, glória a Deus! Nós, como igreja, irmãos, vamos renovar este pacto de santidade com o Senhor? Sim ou não? Sim ou não? Sabe, irmãos, é muito fácil a gente renovar o pacto de santidade com Deus. E que depois, quando chega na hora das emoções, a gente deixa as emoções prevalecerem. A gente deixa as emoções, as relações interpessoais, dá pena, como Samuel teve pena de Saul. Deus exortou Samuel, Deus disse: até quando tu terás pena de Saul? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus quer uma igreja pura. Deus quer uma igreja santa. Aleluia! Deus quer que a gente não olhe, irmãos, o principal da igreja não é o caixa da igreja. Isso é importante, claro que é importante. Mas isso não é o mais importante da igreja. A igreja não é empresa. A igreja não é para gerar superávit. A igreja é para gerar almas para o reino de Deus. Oh, glória a Deus! E é isso que tem que ser o propósito de nosso coração. Se temos que perder dízimos, se temos que perder ofertas para manter a sã doutrina e a santidade da igreja, que se perca dinheiro, mas não se percam almas. O Ramagama Candarabacarabaxaia. O Ramagama Ramacharabacais. O Ramagabacharabacarabaxaia. Porque depois que o diabo senta no púlpito, depois que o diabo se entroniza na igreja, não tem como tirar mais. Deus nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para pregar a sã doutrina. Deus nos chamou para pregar a palavra que salva, que liberta, que transforma o ser humano. Oh, aleluia! A graça de Deus se manifestou salvadora, diz Paulo a Tito, educando-nos a renegar as paixões mundanas, a renegar a impiedade e viver no presente século de uma forma sensata, de uma forma justa e de uma forma santa. Se você concorda com a palavra de Deus, fique em pé neste momento. Aleluia, aleluia. Vamos levantar nossas mãos aos céus, irmãos. Cada um de vocês renove um pacto de santidade com Deus. Cada um de vocês renove o pacto de santidade com Deus.
Aleluia, faça aí com Deus, fale com Deus, faça este renovo. Comece a dizer: o Senhor Jesus, em 2021 eu quero renovar o meu pacto de santidade contigo, Senhor. Eu não posso, Senhor, ir atrás de amizades. Eu não posso, Senhor, ir atrás de relacionamentos interpessoais. Priorizá-los diante do Senhor. Aleluia, não há nada mais importante do que estar na presença de Deus. Não há nada mais importante do que ser fiel a Deus. Convidar o pastor Carlos Alberto para passar aqui e estar orando juntamente com a igreja. Vamos firmar um renovo com Deus, um renovo de santidade, um renovo de pacto. Querido e amado Deus, nós estamos muito alegres, Senhor, pela palavra que ouvimos nesta noite. Certamente o Senhor tem nos chamado, Senhor, para nesta noite dizer para Ti, Senhor, nós aceitamos a proposta do renovo, de renovar o nosso compromisso, Senhor, em continuar pregando essa doutrina, em aceitar a Tua palavra como ela é. Oh, meu Deus, vivemos, Senhor, numa sociedade corrompida pelo pecado, vivemos num mundo que jaz no maligno, mas o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso capitão, o Senhor está no meio da igreja. Ajuda, meu Senhor, ajuda aquele Teu servo, o mais fraco, o menor de todos, ajuda também o maior, o mais velho, o mais novo. Meu Senhor, inunda a Tua igreja com a Tua glória. Meu Deus, a Tua glória nos fará cumprir, Senhor. A Tua glória nos dará graça, Senhor, para manter o pacto. Meu Senhor, renova a Tua igreja, renova os Teus ministros, renova os homens de púlpito, renova os cantores, renova os mestres, renova, Senhor, para mantermos o pacto e proclamar a quem queira ouvir que nós queremos Te servir. Nós amamos a Tua palavra, nós recebemos ela assim, Senhor, e assim queremos proclamá-la, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de encerrar este culto, eu pergunto se tem alguém em nosso meio que ainda não é crente. Tem alguém em nosso meio que não é crente ou está afastado dos caminhos do Senhor e quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Se você, quem sabe, está afastado dos caminhos do Senhor, quer renovar aquele pacto que um dia foi quebrado, restaurar este pacto com Deus. Se você nunca foi crente e quer chegar no céu, quer firmar com Deus este pacto de ser filho de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tem alguém que quer renovar este pacto com Deus? Ou que quer atar este pacto com Deus? Então, por favor, levante a sua mão. Temos alguém? Ali temos um irmão levantando a sua mão. Vamos dar glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Pastor Alvaci, só pode chegar do ladinho dele ali, um pouquinho mais próximo.
Aleluia. Mais alguém que quer renovar o pacto com Deus, ou quer tomar uma decisão com Jesus esta noite de ser salvo, ter os seus pecados perdoados e ter a sua vida mudada, levante a sua mão que daqui mesmo eu quero orar por você. Aí na internet também você pode escrever no chat: eu quero Jesus agora. Nós vamos orar neste momento. Não vou insistir mais porque as horas estão passando. Ali tem mais alguém levantando a mão? Glória a Deus, glória a Jesus. Mais alguém levantando a sua mão ali? Mais alguém que quer Jesus, que quer uma restauração na sua vida? Nós vamos orar neste momento. Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por este momento tão precioso em que estamos na Tua presença. Agora, Senhor, te apresentamos estas vidas, estas almas que têm tomado a decisão, Senhor, de renovar o pacto contigo, de restaurar-se em Ti. É no nome de Jesus que eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre a vida delas, que o Teu Espírito Santo abundantemente entre na vida destes irmãos e dessas irmãs. Cumpre o Teu querer, Senhor, cumpre o Teu propósito na vida deles e na vida delas. Estabelece, Senhor, a Tua vontade, a nova natureza, o novo nascimento na vida deles. É no nome de Jesus que eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos encerrar o culto agora. Queremos só anunciar que teremos amanhã e quinta-feira, das 19 às 22 horas, o curso para as pessoas que querem se batizar nas águas. O último domingo de janeiro temos batismo. Quem quer se reconciliar e se batizar, então amanhã, às 19 horas, venha para o curso. Também aqui tem um aviso que os produtos do sítio estão ali na lancheria com o irmão Gerson. Vamos abençoar uns aos outros dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Por favor, meus irmãos, saiam sem se abraçar, sem se cumprimentar, porque os irmãos sabem, nós estamos nesse período de pandemia. Então, vamos respeitar ao máximo o isolamento social para evitar qualquer acusação à igreja. No segundo culto, nós teremos a posse dos demais conselheiros. Atenção, os conselheiros que não foram empossados neste primeiro culto, os serão no segundo culto.